Alô pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live. Vocês vão me ver dentro do carro. Eu estou protegido, mas estou no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Então tive que vir para um lugar onde tinha conexão. Vim aqui para me esconder também, poder trabalhar um pouco e ver também um pouquinho, acompanhar a realidade aqui enfim, do interior do estado. Estou na região do Médio Paraíba, aqui em Barra do Piraí. E vou convidar agora a nossa querida Juliana para a gente começar a nossa transmissão ao vivo aqui com a Juliana está entrando. Que a Juliana, para quem não conhece, vai ser a Juliana aí, ó. Oi, Juliana, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Quer dizer que está em trânsito? Estou, na verdade, eu estou aqui agora no interior do Rio, né? Estou em Barra do Piraí, na região do Médio Paraíba, aqui no estado. Muito frio, tá 12 graus aqui, é gelado. Delícia, eu amo, É, eu amo pois frio. é, nosso estado aqui, né, tem tanta opção e eu vim aqui porque estou aqui acompanhando um pouquinho. A minha família tem uma propriedade rural aqui também, que eu vim aqui ficar mais isolado, mas fico aqui conectado. Só que eu tenho que sair de carro às vezes, porque senão eu não consigo Ah, internet lá onde eu tô. Então eu tô meio aqui no carro agora, isolado do mundo, mas espero com a conexão boa aqui para falar com você hoje. Tudo bem por aí? Como é que tá aqui, Niterói? não, aqui está tudo ótimo, obrigada por estar com você, mas nesse dia confuso, né, Chicão? Super, Dia assim, hoje eu falei, gente, está doendo ter esperança, porque a gente tem esperança, 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 mas chega uma hora que chega a doer. é verdade. Porque tanta notícia difícil, né? Para a gente, para o povo carioca, você está falando quantos talentos esse estado tem, quantos lugares Uhum. maravilhosos que a gente tem no estado e cada vez a gente descendo mais a ladeira. É verdade. Aliás, isso aí é um tema assim, a gente hoje acordou, né? E realmente o pessoal tem falado, no Brasil a gente faz história agora toda semana, né? Todo dia. A gente não Uhum, consegue ter uma semana, um mês de estabilidade. A gente cada hora enfrenta alguma coisa. Mas, por uhum, outro lado, males que vêm para bem, né? A gente não quer mais corrupção, a gente está cansado dessa corrupção verdade. toda, a gente está cansado desses malfeitos, a gente está cansado de tudo isso. Acho que o nosso povo não merece isso. Então, por Uhum, mais que seja ruim, né? Por mais que seja duro a gente encarar mais uma situação dessa, lastimável, que a gente está vendo aqui no estado do Rio de Janeiro, por outro lado, é uma forma que a gente tem de perceber que a gente também tem que evoluir como instituições funcionando, o judiciário. Houve muita confusão, né, com esse negócio de Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá também, uhum, como se a operação fosse política, mas na verdade essa operação já está acontecendo há algum tempo. A gente já escuta isso aqui no estado do Rio há algum tempo em relação aham, ao governo do estado. Então, não, para nós, infelizmente, é algo que a gente vinha escutando nos corredores e que se concretizou, né? Me uhum, parece, vendo aí pelas primeiras evidências que estão sendo colocadas na imprensa, que é realmente muito grave, que implica realmente diretamente o governador, né? Tem uma aham, investigação criminal em curso, mas eu aham. acho bem provável, Juliana, que a gente tenha assim um processo de impeachment nos próximos dias com base nos elementos que a gente está tendo e colhendo agora, possivelmente com apoio do Novo, né? Nós da nossa bancada a gente ainda está conversando sobre isso, a gente ainda Uhum. está estudando os argumentos, os elementos para poder de fato dar uma posição sobre como nós vamos nos comportar diante disso, se tem elementos de fato. Ao que aparenta, sim, mas assim, a gente realmente precisa trabalhar esse tema e não cometer também nenhuma responsabilidade. Eu acredito que a gente vai ver aí um processo de impeachment sendo protocolado por vários deputados nos próximos meses. Então, por Não, mais que a gente esteja aqui distante, a gente está trabalhando firme ainda. não, eu não tenho dúvida disso, não, mas o que você falou é justamente o que eu tenho falado também para as pessoas. Quando a gente compara com 10 anos atrás, que tudo isso acontecia, mas nada vinha à tona, né? Era tudo Uhum, muito velado e até banalizado pela população. Eu acho que a gente realmente fica cansado, né, de ver quantas pessoas ruins podem fazer tantas coisas ruins para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, essa crise, na verdade, é uma consequência de algo bom que o Brasil tem conquistado. E uhum. isso eu concordo com você. E, assim, quanto ao impeachment, eu falo, eu não posso mais ser tão bem representada quanto vocês dois. Você e o Alexandre, assim, são pessoas assim realmente admiráveis com o trabalho de vocês.
E eu acho que o impeachment é um processo político e vocês, como deputados, devem entender o quanto que politicamente esse governador ainda pode liderar alguma coisa ou não, né? Então, eu acho que é isso que vocês realmente têm que pensar e eu me sinto super representada porque vocês decidirem, eu não tenho dúvida disso. Que bom, em breve nós nos sentiremos representados por você em Niterói também, quem sabe, né? Para quem não Aham. conhece e me segue aqui, ainda não segue a Juliana é aprovada no processo seletivo aqui do Novo para a cidade de Niterói, então será futuramente uma pré-candidata, né? Ainda não dá para falar que é pré-candidata, mas É, tem que passar pela convenção e tudo, então é. futuramente será uma pré-candidata aí para a cidade de Niterói. Conta um pouquinho para a gente de você aí, Juliana, quais são as suas ideias, como é que você veio parar nessa empreitada. E quem está me seguindo ainda não segue a Juliana, principalmente se você for de Niterói, segue lá o perfil dela também, para que você possa ficar por dentro. Conta um pouquinho aí pra gente. Não, primeiro dizer que é uma honra estar no mesmo partido que você, assim, com o trabalho que vocês têm feito. Ser aprovada nesse processo seletivo, para mim, foi um dos maiores presentes da minha vida. Assim, eu acho que eu me sinto muito responsável por essa mudança que a gente quer. E sei que já em campanha, que a gente não pode falar, mas assim, já nessa caminhada que a gente está começando agora, assim, a gente já tem feito um trabalho de uma voz contra a corrupção, contra a gestão adequada que a gente quer lutar, que a gente quer buscar para o executivo. Você está no legislativo, sabe a importância da fiscalização e no executivo a importância de ter boas decisões, né? De se decidir corretamente no tempo certo. Então, assim, agradecer a você, agradecer seus seguidores. Eu sei que você tem muitos seguidores no município do Rio e sei o quanto que o carioca também tem muitos parentes em Niterói, então a gente é grudadinho ali. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Juliana Benício, sou engenheira de produção, mestrado em economia, doutorado em engenharia de produção de novo. Como pesquisadora, a vida inteira estudei eficiência, sempre comparei muita eficiência de instituição pública com privada, sempre me indignei com a distância do índice que essas instituições tinham. Logicamente que não dá para comparar laranja com banana, mas não justifica tanta dissonância nesses índices, né? Nada justifica tanta diferença de resultado entre as eficiências. Ganhei meu dinheiro na gestão escolar, na gestão da educação, porque como pesquisadora, você sabe, Chicão, que é difícil sustentar 4 boquinhas, porque eu tenho 4 filhos. Então, para sustentar as 4 boquinhas, eu trabalhei a vida toda em gestão educacional, e dentro da gestão educacional já fiz um pouco de tudo. Já fui no ensino superior, na educação básica, no ensino técnico, em escola privada, escola pública, enfim, fiz de tudo um pouco. E estou aqui hoje, aprovada nesse processo seletivo, que, sem dúvida nenhuma, é dos processos mais difíceis que eu já passei. E acho que realmente esse processo credencia a gente para entregar um bom mandato para a população. Legal, Juliana, parabéns. A gente sempre fala, né, da dificuldade que a gente tem de trazer pessoas boas também para participar da política. A gente estava até batendo papo com o João Amoedo esses dias, e ele falou dessa necessidade que a gente tem também de pessoas boas, novas lideranças, né? Eu até tive a oportunidade de falar um pouquinho para ele como é uma honra para mim servir na Alerj, apesar de muitas dificuldades mesmo que a gente encontra, apesar de todo mundo olhar muitas vezes e ver de uma forma cansada, né? Acho que a mensagem que a gente quer sempre passar é: se não formos nós, qual é a expectativa? Né? Se não formos nós entendendo que aquilo ali é nosso também, que é de todos nós, nós somos responsáveis por isso, quem que vai fazer por nós? Né? Então, dedicar um tempo à política, se dedicar à política, se lançar, apesar de trazer muitas coisas difíceis, sim, claro, e diferentes da gente que estava acostumado vindo de fora dela, traz muitas coisas fantásticas, que é a possibilidade da gente fazer diferente, da gente querer mudar, construir, que eu acho que é assim, muito gratificante e um grande motorzinho. E debater temas Não, como, por exemplo, lockdowns, né? Não, eu quero, porque você sabe que tem um tempo que eu não faço live sobre a pandemia, olha que coisa louca. Olha aí, A gente acaba isso é falando, bom. mas eu falei, vai ser legal, que eu vou voltar a falar da pandemia com o Chicão. Mas só para falar isso que você estava falando, Chicão, eu tenho falado muito isso. Eu não vou deixar herança, né? Porque eu sou professora. Professora tem uma vida modesta, mas eu vou deixar um legado. Eu vou deixar um mundo melhor para os meus filhos, com certeza, porque a gente tem que ser o agente. Chega uma hora que a gente vê que a gente se sente capaz disso, primeiro,
E isso é uma Uhum. coisa muito legal do Partido Novo, que tem gente que não sabe, né? Porque falar Partido Novo é o partido da gestão. Tem nada a ver. O Partido Novo acredita na política, né? Só que eles acham que política não é tudo. Você não pode exercer um mandato só fazendo política. Você tem que saber Uhum. escolher, você tem que saber tomar atitudes, operacionalizar suas ideias, né? Uhum. Então, é o plus que a gente precisa ter, porque, sim, vamos conversar, vamos ser políticos, vamos mediar os interesses, logicamente, interesses sinceros e honestos, né? Porque Claro, muitos de hoje são interesses desonestos, com mas, certeza. acima de tudo, saber tomar decisões e o melhor para a população, fazer o serviço chegar na ponta. Vamos falar de lockdown. Com certeza. Vamos parar de dar Não, pois volta. é, e aí falando, não, e falando desse assunto que eu acho que interessa a todos, né? A gente teve inclusive uma votação na semana passada lá na Uhum, Assembleia. Era um projeto simbólico, porque era um projeto autorizativo, quer dizer, e aí a gente vota muito disso na Assembleia, projetos autorizativos, uhum, né? Porque muitas vezes o legislador, o deputado, o vereador, não uhum, podem entrar na esfera de atuação do governador ou do prefeito, quer dizer, do executivo. Então, infelizmente, é muito comum, ao invés de usarem um instrumento que chama indicação legislativa, que na uhum, verdade você indicaria ao executivo uma coisa que você gostaria de ver, uhum, muitos desses projetos se tornam autorizativos, quer dizer, autoriza o governo a. E ah, são projetos que muitas vezes são simbólicos, porque você, em muitos desses casos, se não na grande maioria, 99% das vezes, essa autorização não é necessária. Mas é uhum, como se os deputados estivessem mandando uma mensagem. Então, uhum, semana passada, a gente meio que votou um projeto nesse sentido, que ganhou uma grande politização em torno desse assunto, de quem era contra, quem era a favor e tudo mais. E a gente uhum. vem batendo na tecla que isso não é uma decisão de sim ou não. Isso é uma decisão estruturada. Isso é uma decisão que você precisa ter um planejamento, precisa fazer sentido, tem que ter Perfeito. parâmetros né, da epidemia, tem que ter parâmetros da saúde, tem que ter Uhum, parâmetros econômicos. É uma perfeito. coisa complexa que não é elementar de você falar agora eu estou afim de fazer um lockdown, né? Não é uma Uhum, coisa, não é uma vontade, vamos fazer um lockdown e porque a gente acha que é assim que a coisa vai se resolver, que a gente uhum. também sabe que não é assim. E aí você está vivendo um pouco desse lockdown aí em Niterói, né? Você está vivendo essa experiência Finalizou, agora talvez um acabou pouco o mais. lockdown. Agora acabou. Então Acabou, você acabou. viveu aí esse momento. Eu não sei como é que Vivemos. você trouxe. E você me contou também que você tinha um planejamento aí para Niterói, que você também está Uhum. levantando ideias, né? Que você tinha trazido alguns temas aí para você pensar Niterói. Como é que você está vendo isso aí? Chicão, eu acho que assim, eu acho que primeiro, antes de falar como é que foi o lockdown, é corroborar com a sua visão, né? De que o mundo está cada vez mais complexo, isso não quer dizer difícil, isso é complexo. Complexo é Uhum, você ter muitas variáveis para você analisar e encontrar o ponto ótimo da sua escolha, né? E isso é muito difícil quando você tem muitas variáveis influenciando a sua decisão. Então, o mundo está cada vez mais assim. Então, essa pandemia nada mais é do que o nosso mundo moderno, né, que a gente influencia de uma maneira expressiva a diversas instâncias. Né? Então, a gente nem sempre o que foi bom em Paris vai ser bom no Rio de Janeiro. Né? Nem sempre o que foi bom na China, com contexto, vai ser bom para Niterói, porque realmente cada lugar é um lugar. Então, você defender ou ser contra alguma coisa já mostra que você está errado, porque essa receita não existe, né? Já existiu há 50 anos atrás, quando o mundo era mais simples. Agora, eu refuto totalmente me encaixar em alguma caixinha, tá? E nesse sentido, eu criei um plano analisando Niterói. Um mês atrás esse plano foi divulgado. Então, ou seja, quando a gente tinha um mês de isolamento e eu percebi que a doença na cidade já estava disseminada, porque no início eu fui muito a favor de teste, teste, teste. Porque se a gente testasse em massa, a gente identificaria os focos da cidade que teriam a doença e ali seriam, de fato, o lugar onde a gente ampliaria o isolamento e acompanharia. Né? Mas isso não aconteceu, eu vi que a doença já estava disseminada e aí eu diria que eu passei para um plano B, né? Ou seja, o isolamento era importante, mas para agora a gente se preparar para assumir essa doença já disseminada na cidade. E aí eu fui muito a favor de uma revisão do orçamento. Niterói, você sabe, é uma cidade bilionária, é uma das cidades com arrecadação per capita, maior arrecadação per capita do Brasil, né? Porque é uma cidade pequena, com muito dinheiro. E aí eu defendi que a gente reorganizasse o orçamento
para se preparar para fazer os investimentos na saúde. E eles seriam a ampliação de leitos. E essa ampliação de leitos, ela não seria calculada com base nos nossos infectados, seria calculada com base na nossa população. Nós temos 511 mil habitantes, então, considerando que nós teremos 3 meses de infecção, ou seja, um isolamento moderado a partir de eu ter começado o plano. Se ficar complexo, você me pede para voltar, tá? Mas, então, a partir do momento que a gente começaria a flexibilizar o plano, eu teria a seguinte situação: 90% dos infectados não são sintomáticos, então a gente não sabe. 10% são sintomáticos, sendo que 10% se internam. Então, eu precisaria de 450 leitos para garantir que a população estaria amparada. E isso, para Niterói, não é difícil, né? Londres fez 4 mil leitos só para Londres e usou 30. Mas isso deu confiança à população, inclusive para já flexibilizar o isolamento em 1 mês em Londres. Então, ou seja, eu defendi a ampliação dos leitos, né? Niterói também tem uma vasta rede de médicos, de consultório. Nós temos 900 consultórios que estão fechados no isolamento. Então, nós temos mão de obra para trabalhar. Então, ou seja, a gente tinha todo o contexto e defendi também protocolo e defendi um benefício a toda a mão de obra de profissionais de saúde que estão correndo risco excessivo. Não que eu acho que eu preciso pagar por eles estarem indo à guerra, porque eu acho que eles iriam de qualquer maneira. Mas eu acho que é um jeito da gente mostrar ao cidadão que a gente precisa, sim, se comprometer um pouco mais com a saúde do município. Então, resumindo, isso não foi feito. O prefeito prometeu 140 leitos e até hoje nós só ampliamos 40. Isso em 2 meses e meio de isolamento. Então, o que o prefeito fez até hoje é 40 leitos. Nesse sentido, como a gente teve uma prefeitura que não ampliou os leitos, a gente precisou do lockdown. E o lockdown tem matado pessoas. Então, eu acho que é sobre isso que você vai falar daqui a pouco. Mas, então, o lockdown foi necessário diante de uma rede que não se ampliou, que praticamente ficou estática, né? E muito marketing foi feito, mas, efetivamente, diante do aumento do fluxo dos infectados e da inação da prefeitura, nós tivemos que optar pelo lockdown, não teve jeito. Faz sentido. Aqui, 2 pontos sobre isso que você falou. Assim, primeiro, desde o momento que eu conversei com vários infectologistas, pneumologistas de alguns hospitais da USP, São Paulo também, um pessoal bom, do Instituto Stater também, que chama lá em São Paulo, que juntou uma turma muito boa, eles me trouxeram uma nova visão de que os nossos protocolos de saúde poderiam estar errados. Né? A gente, no pânico, a gente, na verdade, correu também para construir leitos sem pensar um pouco e usar o tempo que a gente tinha de vantagem de aprendizado em relação à doença, que a gente estava 6 semanas atrás da Europa, para entender o que aconteceu lá. Que em muitos lugares você não teve um colapso do sistema de saúde, mas teve uma quantidade muito grande de gente morrendo em casa, em asilos, por conta de uma orientação em que você precisava estar muito mal para procurar o centro de saúde, né? Quer dizer, você já chegava lá numa situação muito crítica. E claro, se você chega numa situação muito crítica, você demanda um cuidado especial, que vai demorar mais tempo para se recuperar, e você teria um risco maior de morte. Então, a gente estava até revisando, acho que o novo secretário de saúde revisou isso também. A gente já estava questionando isso, enviamos um ofício agora para a Secretaria de Saúde, para que eles explicassem e dissessem, olha, quais são os parâmetros que vocês estão usando disso? Porque o que a gente está vendo é que você, na verdade, se você agir no começo da doença, se a pessoa for logo isolada, se a gente conseguisse reativar clínicas, se a gente conseguisse reativar alguns espaços específicos, inclusive para botar pessoas de risco e fazer um controle próximo no começo da doença, você poderia diminuir a necessidade de leitos e rodá-los mais rápido. É que nem a lógica do restaurante. O restaurante ele ganha quanto mais pessoas sentam na mesa. O giro aumenta. Né? O giro aumenta. Então, se você aumenta o giro, você tem poucas mesas, mas você atende muitos clientes. Seria mais ou menos a mesma coisa. Se você atende no começo, você aumenta o giro dos leitos e, eventualmente, você consegue, então, ter um número adequado de leitos, ainda que você não precise construir coisas tão megalomaníacas. Mas a gente viu que mesmo em Minas Gerais rolou também uma construção de hospitais de campanha e tudo mais, que eventualmente seriam necessários para dar um suporte. Porém, aqui no Rio foram objetos de corrupção. Né? Desculpa, mas é só para comentar o que você está dizendo, eu acho que isso que você defendeu seria uma otimização ainda mais
da utilização dos leitos, né? Aqui em Sim. Niterói, por exemplo, foi uma das maiores taxas de isolamento que a gente teve. Mas a população Uhum. estava muito assustada. Eu acho que em Niterói aconteceu, inclusive, o oposto, porque eu tive várias colegas e amigas e pessoas de comunidade que foram ao hospital sem precisar, porque o europeu ele é muito, assim, como é que eu vou usar a palavra? Ele é muito parceiro nesse sentido. Então, se ele acha que ele vai gerar um custo para a gestão pública, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer isso. Eu sei que minha irmã mora em Londres e, assim, ela leva meus sobrinhos para o hospital, assim, quando estou com febre de 40 graus. Eu já teria levado há muito tempo. Ela falou, não, tem que esperar 3 dias se a febre não cessar. E eu, às vezes, no primeiro dia eu já estou levando, assim. Então, eles são muito conscientes quando vão utilizar o dinheiro público, né? Mas, no caso de Niterói, eu acho que a população estava assustada. Né? E eu tive pessoas que fizeram o teste, deram negativo, que foram para hospitais, tanto público quanto privado, e o oposto. Não estavam precisando ainda, né? Mas, Sim. enfim, eu acho que é o que você falou, é tudo muito novo. Né? De qualquer maneira, essa questão dos leitos, eu acho que o que eu tenho percebido que os municípios e os estados que investiram em leitos, até para a retomada do isolamento, traz, na verdade, uma sensação de confiança a essa população. Porque tem muita gente que ainda tem medo. Está flexibilizando, agora vamos voltar. Mas as pessoas têm medo de voltar, porque acham que vai estar... Então, eu acho que as pessoas têm muito medo daquela sensação seguinte, do médico ter que escolher quem vai ocupar o respirador, né? Então, acho que isso é uma medida que traria uma sensação de confiança. Além do que, se você botar no gasto quanto custa o leito, 100 leitos, por exemplo, e quanto custa uma semana de um lockdown, para a economia, eu não tenho dúvida que você vai escolher investir em leitos. Não, e sobre isso também, assim, eu acho que a gente é importante que quem está assistindo saiba, assim, eu mesmo apoiei muito, desde o começo, o distanciamento social e o isolamento, sim, como uma forma de você segurar. Eu me manifestei publicamente, eu acho que isso é uma medida adequada, correta, que o mundo inteiro fez. Por outro lado, essa não é uma medida para ficar para sempre e não é uma medida, de novo, para não ser pensada. Né? Então, assim, a questão do isolamento, ela por si só não resolve, né? São várias medidas. E a gente cobrou, eu volto a dizer, desde o começo um plano que não teve uma divulgação de plano. E agora o governador, quer dizer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o secretário é o Lucas Tristão, que eu acho que inclusive teve o celular apreendido agora, fez um planejamento agora, tardio, que a gente chamou de retomada, porque para retomar a economia você tem que tratar as pessoas. Uma coisa depende necessariamente da outra. Então, no seu plano, você precisa necessariamente tratar das questões epidemiológicas. E a gente estava trabalhando, na ausência de um plano, nós fizemos lá no nosso gabinete um plano, cheguei até a mandar para vocês, a gente vai publicar nas redes. E o nosso plano tem diferenças conceituais muito grandes em relação ao plano do governo, que a gente entende que são coisas erradas. Então, depois vocês dão uma olhada aí nas redes, vocês vão ficar sabendo, senão isso é uma live específica para isso. Mas, assim, a gente fez um plano até para poder criticar o plano do governo, que no nosso entender estava muito simplista e não estava abordando de uma maneira metodologicamente adequada, né? Método, plano, pensar aquilo ali de uma forma integrada. Então a gente deve compartilhar esses dias. Até mandei lá no grupo que a gente está junto, mas eu não consegui isso aí. Você também não conseguiu entrar depois dá uma olhada. Pois é, ontem eu também não consegui aqui na correria, mas a gente realmente tem uma abordagem metodológica bem diferente assim, do que o governo está pensando. E agora o governo foi para o espaço, né? Voltando àquele assunto do nosso início aqui, eu não acho que o governo vai ter condição de continuar. Acho que o governo foi para o espaço, porque realmente as provas são muito contundentes, que a gente vê nas decisões, coisas estranhíssimas, que realmente implicam muito diretamente o governador e a alta cúpula ali. Claro, ele está sendo investigado, ele não é réu ainda formalmente, mas o que a gente pode ver num primeiro momento é uma dificuldade grande e uma dificuldade imensa de recuperação. E nós votamos sobre isso também, aproveitando falando de executivo, porque foi um projeto do executivo que mandou para a LERJ, nós votamos hoje, um projeto sobre a gente incluir lá num benefício da Previdência, do Rio Previdência, os profissionais de saúde para o que, enfim, faleceram em razão do Covid. Só que
apesar de parecer um projeto com o coração no lugar correto, na verdade ele traz vários problemas. Primeiro que colocaram muita gente, não foram só os profissionais de saúde, botaram vários agentes. Segundo, estão criando um custo permanente para o Estado de uma doença que a gente não sabe se a pessoa de verdade pegou de fato ali trabalhando. Então o profissional de saúde pode ter pego em casa, pode ter pego no supermercado, pode ter pego fora da linha de frente de trabalho. E que na verdade não estaria relacionado com a pensão que eventualmente ele receberia vitalícia. Então você hoje vai colocar sob risco, eu fui o único contra, o Alexandre se absteve, mas o resto da Assembleia aprovou, só que você vai colocar sob risco, no meu entender, uma previdência já deficitária, já desgastada, com muitas pessoas que eventualmente não necessariamente se arriscaram tanto quanto outras. Então, na minha visão, deveria ter sido uma abordagem de cuidar dessas pessoas, dar de fato EPIs para essas pessoas, equipamentos de proteção, como você mencionou, condições de trabalho que essas pessoas não tiveram, um bônus eventualmente, um bônus salarial pela periculosidade de se colocar na linha de frente, dá um bônus no salário, dá o equipamento de proteção, dá uma condição de trabalho digna, mas agora o que as pessoas vão ganhar é, se morrer, aí entra no sistema de previdência, que a gente nem pode provar se de fato a pessoa morreu e pegou aquilo, contraiu no trabalho, ou se ela contraiu numa situação completamente fora daquilo ali. Então, aí eles chegam, os liberais são sem coração. Não é isso, né? Mas é porque o dinheiro público ele é escasso. Muita gente por isso. É isso. Então, assim, é claro que a gente tem que dar, volto a dizer, adicional de periculosidade, porque eles estão na linha de frente, a gente tem que dar EPIs, que são os equipamentos de proteção, condição de trabalho, mas a gente não pode comprometer toda uma previdência para uma coisa que a gente nem consegue linkar uma coisa a outra com muita certeza, ou seja, pode ter uma abrangência de fraude grande, sem saber qual é o impacto financeiro e de um dinheiro público, né? Então, assim, realmente é uma situação que a gente vota todos os dias, a gente viu muitos projetos com bons corações no lugar certo, mas que na prática, sem evidência e sem trabalho de gestão, de políticas públicas, de entender os números, de tratar com respeito o dinheiro de quem paga impostos, a gente pode causar uma grande confusão, né? E aí eu não sei se você está vendo essa realidade de perto aí também para Niterói, o que é a sua grande, assim, o que você traz de visão, que você acha que é a sua principal bandeira aí, que você vai levantar lá na frente, né? Chegando lá na frente, chegando o seu momento, o que você vai defender como grande pauta, assim, que você acha que para Niterói, além dessa questão da pandemia, é um tema muito importante. Você chegou a comentar comigo, inclusive, um negócio de um lixão, que eu achei bem interessante também, que eventualmente a gente pode atuar junto, né? A gente vai trabalhar. Pois é, se você quiser falar um pouquinho disso também, você já me conta aqui, já compartilha com o pessoal aqui. Não, eu quero trabalhar com você em duas frentes. A da Lagoa de Piratininga, que a gente tem que ver essa situação lá, de uma forma de fiscalizar aquilo melhor, aquelas ligações irregulares, o esgoto chegando direto na Lagoa de Piratininga, e também a questão do lixão do Morro do Céu, que, segundo a prefeitura, aquilo não é mais um lixão, mas eu tenho denúncias claras, com foto, com tudo, que aquilo é um lixão. Inclusive, quer dizer, lixão não é mais permitido em área urbana, né? E a gente, nitidamente, os moradores em volta do lixão do Morro do Céu, inclusive, vivem com pneumonia, vivem com alergia respiratória. Inclusive, nesse momento de pandemia, isso se agravou muito, né? E aí não se sabe se eles estão sendo contaminados ou se é aquele ambiente que eles já vivem, né? Por conta do ambiente tóxico que eles vivem. Toda uma comunidade vive em volta dali. E assim, a gente tem uma empresa que é pública, a Clean, né? Que a gente sabe que é cabide de emprego, quanta gente que a gente sabe, filiados do Podemos, amigos de presidente da associação, tudo lá cabide de emprego na Clean. E aí a Clean deixa de ter um custo adequado do tratamento de lixo, porque simplesmente joga o lixo ali no Morro do Céu. Inclusive, tem uma outra denúncia, além dessas minhas, que eu tenho fotos do lixão, comprovando que ele não tem um trato adequado daquele lixo. A gente ainda tem uma denúncia da ONG Água Viva, de que eles pegam o chorume dali, diluem e jogam direto na Baía de Guanabara, o que é um crime ambiental contra todo o estado, não apenas contra Niterói. Então, eu quero trabalhar com a pauta ambiental, porque eu tenho certeza que Niterói é uma das cidades mais lindas do Brasil, assim como Rio de Janeiro, né? A gente tem lugares em Niterói que são únicos, uma cidade aconchegante,
com praias oceânicas. Então, se a gente restaurar essa beleza natural de Niterói e a população, que eu tenho certeza que vai comprar essa causa, ou seja, uma população que luta pelo meio ambiente, a gente vai ser um lugar único para se visitar. Agora, voltando ao que você me perguntou, o norte da minha gestão, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que Niterói tem alguns problemas graves, né? A educação é muito grave na cidade, a saúde é muito grave na cidade, a segurança eu vejo como muito grave, mas é muito consequência da falta de política habitacional que a gente tem hoje na cidade. A mobilidade é gravíssima, que faz com que a economia de Niterói seja medíocre. A gente tem um centro horrível, a gente não tem virtuosidade na nossa economia e a gente tem esse problema ambiental, como a gente falou. Mas o que eu penso, assim, que seria a minha primeira ação, se você pedisse para eu escolher uma, eu ia falar de reestruturação administrativa. Né? A gente tem uma administração que vive no início do século XX, não posso nem falar pós-década de 50, não dá. A gente ainda vive aquela administração aparelhada, com 60 unidades administrativas com status de secretaria, numa cidade com 500 mil habitantes. Então, assim, a gente tem um aparelhamento total da máquina pública. A gente realmente precisa fazer uma limpeza nessa gestão, ter mecanismos mais modernos de controle, de compliance, por exemplo, unificação do processo licitatório, ou seja, coisas que vão trazer um benefício muito grande para a otimização dos processos. E, a partir disso, eu tenho certeza que a educação vai chegar na ponta, a saúde vai chegar na ponta, a segurança vai chegar na ponta, a ordem pública vai chegar na ponta, porque, desde a origem, a cidade está disfuncional. Então, a partir do momento que a origem começar a ficar funcional, a gente vai ver que todos os processos para frente, na ponta, vão começar a funcionar também. Legal. Ju, eu vou fazer uma pergunta para você, que o Rafa Zoli, que está aqui assistindo a gente, o Rafa me ajudou muito nessa parte comunicativa, de comunicação, um cara legal lá em 2018 na campanha. Ele fez umas perguntas aqui, mas ele fez uma pergunta para mim que eu guardo sempre, e sempre me lembro, até para a gente não perder porque que a gente está fazendo o que a gente faz, né? Quer dizer, por que você decidiu sair da cadeira e tomar a decisão que você tomou? Qual é a sua motivação pessoal, interna, teu sentimento, no seu porquê, assim, que você acha que você tomou essa decisão para, de fato, entrar nessa missão aí tão legal que você se colocou agora à disposição da cidade de Niterói? Chicão, eu sou uma mulher movida por filhos, assim, eu sou muito movida pelas minhas crias, assim, eu quero um mundo melhor para eles mesmo, mas, assim, o que me fez realmente decidir e me tirar da inércia foi quando eu engravidei da minha terceira filha, saí de um grande grupo e fiz um concurso público, porque eu queria vir para perto de casa, eu queria trabalhar em Niterói. E nesse grupo que eu trabalhava, eu viajava demais. Então, eu estava com o meu terceiro filho, bebê, eu precisava estar mais perto de casa e fiz esse concurso para o IFRJ. E o IFRJ, você conhece, é o Instituto Federal, que a gente dá aula de ensino técnico até o ensino superior. E quando eu comecei a entrar em sala de aula e dar aula para crianças de 13 anos, de 14 anos, que chegavam todo dia na sala com fome, alunas minhas que falavam, professora, ontem eu fui abusada. Sabe? São coisas muito grandes para você. Porque antigamente, eu sempre fiz muita ação social, muita. Mas a ação social é diferente. Você vai lá, você faz sua ação, depois você volta para sua casa. Depois você volta daqui a 2 meses, os problemas estão todos iguais. Mas você não está convivendo na sua rotina. Quando você dá aula para umas crianças, que você se apega, que você cria vínculo, e que você começa a ver o sofrimento dessas crianças e o talento delas, aquilo começou a ficar muito grande para mim. Eu não consegui mais segurar dentro de mim a minha indignação. Foi realmente conviver com meus alunos do IFRJ. Agora, meus filhos também têm uma grande parcela nisso. Que bom, tá vendo? Motivada pelas coisas certas. Eu acho que esse espírito público, né, que tira a gente que toca a gente vendo essas injustiças, essas coisas tão erradas, e a gente sabendo que a gente pode fazer alguma coisa, né, usar a nossa experiência, você super bem formada, com o seu currículo fantástico, quer dizer, você realmente podia literalmente buscar qualquer outra coisa para fazer, mas você escolhe dar para a população, né, no sentido de dar uma solução, dar um novo debate, dar uma nova
esperança, dar uma nova vontade de fazer política. Então, eu acho que isso que é o mais especial. Você sabe que E eu nunca acho tinha que é me por isso que as perguntado isso, pessoas... disso. Eu até me emocionei. Nunca? Obrigada pela pergunta. Que bom, fico feliz, porque eu acho que essa é a pergunta principal, né? Por que que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? Se a gente levanta todo dia de manhã e consegue ter uma clareza dessa nossa motivação, desse nosso porquê, eu acho que isso faz com que a gente levante todo dia para encarar dificuldades, principalmente no setor público, que a gente sabe que não são fáceis, que a gente sabe que demandam um enorme senso de propósito, que eu acho que você está trazendo aí para o nosso debate, para o nosso estado e para uma cidade tão importante que é Niterói. E eu espero que todo mundo possa ter essa oportunidade muito em breve aí de conhecer mais as suas ideias. A gente acha que... Eu estou ouvindo falar que vão empurrar um pouquinho mais para frente as eleições, né? Parece que vai ser em É que eu dezembro. acho que vai ser até bom, Chicão, porque Vai ser realmente bom, está né? tudo muito confuso com essa pandemia, né? A prefeitura aqui de Niterói, por exemplo, e eu até acho importante eu falar isso, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas escrevendo lá na minha postagem, Ju, tem que apoiar, é o momento de apoiar. Eu concordo que é o momento de apoiar se tivesse um plano, né? Mas não tem plano para apoiar. Eu não acho que ele deveria usar o meu plano. Não é isso. Eu acho que política não é isso. Política é debater ideias, debater tipos de ações. O que eu vejo são ações totalmente desconectadas, né? Vamos higienizar, depois para de higienizar. Não higienizou a cidade toda, porque parou, né? Cadê os testes? Primeira semana falou que ia fazer teste, sumiu, né? Depois a estratégia foi fazer hotéis, parou. Um monte de gente sem hotel. Então, assim, não tem um plano, não tem algo que você fala assim, olha, tá, essa é a direção que a gente vai, então vamos seguir. Tanto é que ele finalizou o lockdown quando a gente estava no nosso pico. Né? Então, eu quero entender para poder apoiar. Então, assim, se existe um vácuo, alguém tem que ocupar. Então, eu quero que as pessoas entendam que eu só estou ocupando um vácuo de ideias, um vácuo de ações, um vácuo propositivo, e a única coisa que eu vejo é espuma, é marketing, né? E aí isso se faz muito bem, é a única competência que eu vejo. Se você falar assim, o que a cidade de Niterói fez de bom? Eu acho que ela sensibilizou a população para os protocolos, né? Sobre a questão do uso das máscaras, do isolamento social. Isso ela fez muito bem. Mas isso é o que ela faz, é a única coisa que ela faz bem desde que ela está no governo. Né? Ela decidiu ter uma excelente assessoria de comunicação e ali ela surfa. Agora, fora isso, não tem plano, não tem nada estratégico, não tem ação integrada, não tem nenhuma equipe de saúde. Ele senta ali com todas as lideranças de saúde semanalmente, mas o que sai dali, gente? Tem um plano que sai dali? Tem alguma integração entre as ações? Então, assim, é muita política e pouca ação. Então, nesse sentido, eu me vi como a única voz para defender vidas, sabe? Porque são vidas que estão ali. E quando eu falo vidas, Chicão, eu tenho visitado muitas comunidades, muitas. Hoje mesmo eu visitei Tenente Jardim Boa Vista. E as pessoas estão passando fome. Eu fui levar os cartões, alguns cartões que o João pediu que eu só entregasse para lá, e eles, assim, desesperados pelos cartões do Colabora Agora. Desesperados. Assim, R$ 200 e dividindo com o vizinho que não conseguiu. Então, assim, a fome vai imperar. A crise que a gente vai esperar vai ser grande. Isso não precisa ser nenhum Nostradamus para ver esse cenário econômico que a gente vai ter. A Juliana está entrando. Que a Juliana, para quem não conhece, vai ser a Juliana aí, ó. Oi, Juliana. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Quer dizer que está em trânsito? Estou. Na verdade, eu estou aqui agora no interior do Rio, né? Estou em Barra do Piraí, na região do Médio Paraíba, aqui no estado. Muito frio, tá 12 graus aqui, é gelado. Delícia, eu amo frio. Pois é, nosso estado aqui, né, tem tanta opção, e eu vim aqui porque estou aqui acompanhando um pouquinho. A minha família tem uma propriedade rural aqui também, que eu vim aqui ficar mais isolado, mas fico aqui conectado, só que eu tenho que sair de carro às vezes, porque senão eu não consigo internet lá onde eu tô. Então eu tô meio aqui no carro agora, isolado do mundo, mas espero com a conexão boa aqui para falar com você hoje. Tudo bem por aí? Como é que tá Niterói? Não, aqui tá tudo ótimo, obrigada por estar com você, mas nesse dia confuso, né, Chicão? Super. Dia, assim, hoje eu falei, gente, tá doendo ter esperança,
Porque a gente tem esperança, 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 mas chega uma hora que chega a doer. É verdade. Porque tanta notícia difícil, né? Para a gente, para o povo carioca, você está falando quantos talentos esse estado tem, quantos lugares maravilhosos que a gente tem no estado e cada vez a gente descendo mais a ladeira. É verdade. Aliás, isso aí é um tema assim, a gente hoje acordou, né? E realmente o pessoal tem falado, no Brasil a gente faz história agora toda semana, né? Todo dia. A gente não consegue ter uma semana, um mês de estabilidade. A gente cada hora enfrenta alguma coisa. Mas, por outro lado, males que vêm para bem, né? A gente não quer mais corrupção, a gente está cansado dessa corrupção toda, a gente está cansado desses malfeitos, a gente está cansado de tudo isso. Acho que o nosso povo não merece isso. Então, por mais que seja ruim, né? Por mais que seja duro a gente encarar mais uma situação dessa, lastimável, que a gente está vendo aqui no estado do Rio de Janeiro, por outro lado, é uma forma que a gente tem de perceber que a gente também tem que evoluir como instituições funcionando, o judiciário. Houve muita confusão, né, com esse negócio de Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá também, como se a operação fosse política, mas na verdade essa operação já está acontecendo há algum tempo, a gente já escuta isso aqui no estado do Rio há algum tempo em relação ao governo do estado, então não, para nós, infelizmente, é algo que a gente vinha escutando nos corredores e que se concretizou, né, me parece, vendo aí pelas primeiras evidências que estão sendo colocadas na imprensa, que é realmente muito grave, que implica realmente diretamente o governador, né? Tem uma investigação criminal em curso, mas eu acho bem provável, Juliana, que a gente tenha assim, um processo de impeachment nos próximos dias com base nos elementos que a gente está tendo e colhendo agora, possivelmente com apoio do Novo, né? Nós da nossa bancada a gente ainda está conversando sobre isso, a gente ainda está estudando os argumentos, os elementos para poder de fato dar uma posição sobre como nós vamos nos comportar diante disso, se tem elementos de fato, ao que aparenta sim, mas assim, a gente realmente precisa trabalhar esse tema e não cometer também nenhuma responsabilidade. Eu acredito que a gente vai ver aí um processo de impeachment sendo protocolado por vários deputados nos próximos meses. Então, por mais que a gente esteja aqui distante, a gente está trabalhando firme ainda. Não, eu não tenho dúvida disso, não, mas o que você falou é justamente o que eu tenho falado também para as pessoas. Quando a gente compara com 10 anos atrás, que tudo isso acontecia, mas nada vinha à tona, né? Era tudo muito velado e até banalizado pela população. Eu acho que a gente realmente fica cansado, né, de ver quantas pessoas ruins podem fazer tantas coisas ruins para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, essa crise, na verdade, é uma consequência de algo bom que o Brasil tem conquistado. E eu concordo com você. E, assim, quanto ao impeachment, eu falo, eu não posso mais ser tão bem representada quanto vocês dois. Você e o Alexandre, assim, são pessoas assim, realmente admiráveis com o trabalho de vocês. E eu acho que o impeachment é um processo político e vocês, como deputados, devem entender o quanto que politicamente esse governador ainda pode liderar alguma coisa ou não, né? Então, eu acho que é isso que vocês realmente têm que pensar e eu me sinto super representada porque vocês decidiram, não tenho dúvida disso. Que bom, em breve nós nos sentiremos representados por você em Niterói também, quem sabe, né? Para quem não conhece e me segue aqui, ainda não segue a Juliana é aprovada no processo seletivo aqui do Novo para a cidade de Niterói, então será futuramente uma pré-candidata, né? Ainda não dá para falar que é pré-candidata, mas tem que passar pela convenção e tudo, então futuramente será uma pré-candidata aí para a cidade de Niterói. Conta um pouquinho para a gente de você aí, Juliana, quais são as suas ideias, como é que você veio parar nessa empreitada, e quem está me seguindo ainda não segue a Juliana, principalmente se você for de Niterói, segue lá o perfil dela também, para que você possa ficar por dentro. Conta um pouquinho aí pra gente. Não, primeiro dizer que é uma honra estar no mesmo partido que você, assim, com o trabalho que vocês têm feito. Ser aprovada nesse processo seletivo, para mim, foi um dos maiores presentes da minha vida. Assim, eu acho que eu me sinto muito responsável por essa mudança que a gente quer. E sei que já em campanha, que a gente não pode falar, mas assim, já nessa caminhada que a gente está começando agora, assim, a gente já tem feito um trabalho de uma voz contra a corrupção, contra a gestão adequada que a gente quer lutar, que a gente quer buscar para o Executivo. Você está no Legislativo, sabe a importância da fiscalização, e no Executivo a importância de ter boas decisões, né? De se decidir corretamente no tempo certo. Então, assim, agradecer a você, agradecer seus seguidores,
Eu sei que você tem muitos seguidores no município do Rio e sei o quanto que o carioca também tem muitos parentes em Niterói, então a gente é grudadinho ali. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Juliana Benício, sou engenheira de produção, mestrado em economia, doutorado em engenharia de produção de novo. Como pesquisadora, a vida inteira estudei eficiência, sempre comparei muita eficiência de instituição pública com privada, sempre me indignei com a distância do índice que essas instituições tinham. Logicamente que não dá para comparar laranja com banana, mas não justifica tanta dissonância nesses índices, né? Nada justifica tanta diferença de resultado entre as eficiências. Ganhei meu dinheiro na gestão escolar, na gestão da educação, porque como pesquisadora, você sabe, Chicão, que é difícil sustentar 4 boquinhas, porque eu tenho 4 filhos. Então, para sustentar as 4 boquinhas, eu trabalhei a vida toda em gestão educacional, e dentro da gestão educacional já fiz um pouco de tudo. Já fui no ensino superior, na educação básica, no ensino técnico, em escola privada, escola pública, enfim, fiz de tudo um pouco e estou aqui hoje aprovada nesse processo seletivo, que sem dúvida nenhuma é dos processos mais difíceis que eu já passei e acho que realmente esse processo credencia a gente para entregar um bom mandato para a população. Legal, Juliana, parabéns. A gente sempre fala, né, da dificuldade que a gente tem de trazer pessoas boas também para participar da política. A gente estava até batendo papo com o João Amoedo esses dias e ele falou dessa necessidade que a gente tem também de pessoas boas, novas lideranças, né? Eu até tive a oportunidade de falar um pouquinho para ele como é uma honra para mim servir na Alerj, apesar de muitas dificuldades mesmo que a gente encontra, apesar de todo mundo olhar muitas vezes e ver de uma forma cansada, né? Acho que a mensagem que a gente quer sempre passar é: se não formos nós, qual é a expectativa? Né? Se não formos nós entendendo que aquilo ali é nosso também, que é de todos nós, nós somos responsáveis por isso, quem que vai fazer por nós? Né? Então, dedicar um tempo à política, se dedicar à política, se lançar, apesar de trazer muitas coisas difíceis, sim, claro, e diferentes da gente que estava acostumado vindo de fora dela, traz muitas coisas fantásticas, que é a possibilidade da gente fazer diferente, da gente querer mudar, construir, que eu acho que é assim, muito gratificante e um grande motorzinho. E debater temas como, por exemplo, lockdowns, né? Não, eu quero, porque você sabe que tem um tempo que eu não faço live sobre a pandemia, olha que coisa louca. Olha aí. A gente acaba falando, mas eu falei, vai ser legal, que eu vou voltar a falar da pandemia com o Chicão. Mas só para falar isso que você estava falando, Chicão, eu tenho falado muito isso. Eu não vou deixar herança, né? Porque eu sou professora. Professora tem uma vida modesta, mas eu vou deixar um legado. Eu vou deixar um mundo melhor para os meus filhos, com certeza, porque a gente tem que ser o agente. Chega uma hora que a gente vê que a gente se sente capaz disso, primeiro. E isso é uma coisa muito legal do Partido Novo, que tem gente que não sabe, né? Porque falar Partido Novo é o partido da gestão. Tem nada a ver. O Partido Novo acredita na política. Né? Só que eles acham que política não é tudo. Você não pode exercer um mandato só fazendo política. Você tem que saber escolher, você tem que saber tomar atitudes, operacionalizar suas ideias. Né? Então, é o plus que a gente precisa ter, porque, sim, vamos conversar, vamos ser políticos, vamos mediar os interesses, logicamente, interesses sinceros e honestos, né? Claro. Porque muito de hoje são interesses desonestos, mas, acima de tudo, saber tomar decisões e o melhor para a população, fazer o serviço chegar na ponta. Vamos falar de lockdown. Com certeza. Vamos parar de dar Não, pois é, e aí falando desse assunto que eu acho que interessa a todos, né? A gente teve, inclusive, uma votação na semana passada, lá na Assembleia. Era um projeto simbólico, porque era um projeto autorizativo, quer dizer... E aí a gente vota muito disso na Assembleia, projetos autorizativos. Né? Porque muitas vezes o legislador, o deputado, o vereador, não podem entrar na esfera de atuação do governador ou do prefeito, quer dizer, do executivo. Então, infelizmente, é muito comum, ao invés de usarem um instrumento que chama indicação legislativa, que na verdade você indicaria ao executivo uma coisa que você gostaria de ver, muitos desses projetos se tornam autorizativos, quer dizer, autoriza o governo a. Esses são projetos que muitas vezes são simbólicos, porque você, em muitos desses casos, se não na grande maioria, 99% das vezes, essa autorização não é necessária. Mas é como se os deputados estivessem mandando uma mensagem. Então, semana passada a gente meio que votou
um projeto nesse sentido que ganhou uma grande politização em torno desse assunto, de quem era contra, quem era a favor e tudo mais. E a gente vem batendo na tecla que isso não é uma decisão de sim ou não, isso é uma decisão estruturada, isso é uma decisão que você precisa ter um planejamento, precisa fazer sentido, tem que ter parâmetros, né, da epidemia, tem que ter parâmetros da saúde, tem que ter parâmetros econômicos. É uma coisa complexa que não é elementar de você falar agora eu estou a fim de fazer um lockdown, né? Não é uma coisa, não é uma vontade, vamos fazer um lockdown e porque a gente acha que é assim que a coisa vai se resolver, que a gente também sabe que não é assim. E aí você está vivendo um pouco desse lockdown aí em Niterói, né? Você está vivendo essa experiência, talvez um pouco mais... Agora acabou. Então você viveu aí esse momento, eu não sei como é que você trouxe, e você me contou também que você tinha um planejamento aí para Niterói, que você também está levantando ideias, né? Que você tinha trazido alguns temas aí para você pensar Niterói. Como é que você está vendo isso aí? Chicão, eu acho que assim, primeiro, antes de falar como é que foi o lockdown, é corroborar com a sua visão, né? De que o mundo está cada vez mais complexo, isso não quer dizer difícil, isso é complexo. Complexo é você ter muitas variáveis para você analisar e encontrar o ponto ótimo da sua escolha, né? E isso é muito difícil quando você tem muitas variáveis influenciando a sua decisão. Então, o mundo está cada vez mais assim. Então, essa pandemia nada mais é do que o nosso mundo moderno, né? Que a gente influencia de uma maneira expressiva a diversas instâncias, né? Então, a gente nem sempre o que foi bom em Paris vai ser bom no Rio de Janeiro, né? Nem sempre o que foi bom na China, com contexto, vai ser bom para Niterói, porque realmente cada lugar é um lugar. Então, você defender ou ser contra alguma coisa já mostra que você está errado, porque essa receita não existe, né? Já existiu há 50 anos atrás, quando o mundo era mais simples. Agora, eu refuto totalmente me encaixar em alguma caixinha, tá? E, nesse sentido, eu criei um plano analisando Niterói. Um mês atrás, esse plano foi divulgado. Então, ou seja, quando a gente tinha um mês de isolamento, e eu percebi que a doença na cidade já estava disseminada, porque no início eu fui muito a favor de teste. Porque se a gente testasse em massa, a gente identificaria os focos da cidade que teriam a doença, e ali seriam, de fato, o lugar onde a gente ampliaria o isolamento e acompanharia, né? Mas isso não aconteceu, eu vi que a doença já estava disseminada, e aí eu diria que eu passei para um plano B, né? Ou seja, o isolamento era importante, mas para agora a gente se preparar para assumir essa doença já disseminada na cidade. E aí eu fui muito a favor de uma revisão do orçamento. Niterói, você sabe, é uma cidade bilionária, é uma das cidades com arrecadação per capita, maior arrecadação per capita do Brasil, né? Porque é uma cidade pequena, com muito dinheiro. E aí eu defendi que a gente reorganizasse o orçamento para se preparar para fazer os investimentos na saúde. E eles seriam a ampliação de leitos. E essa ampliação de leitos, ela não seria calculada com base nos nossos infectados, seria calculada com base na nossa população. Nós temos 511 mil habitantes, então, considerando que nós teremos 3 meses de infecção, ou seja, um isolamento moderado a partir de eu ter começado o plano. Se ficar complexo, você me pede para voltar, tá? Mas, então, a partir do momento que a gente começaria a flexibilizar o plano, eu teria a seguinte situação: 90% dos infectados não são sintomáticos, então a gente não sabe. 10% são sintomáticos, sendo que 10% se internam. Então, eu precisaria de 450 leitos para garantir que a população estaria amparada. E isso, para Niterói, não é difícil, né? Londres fez 4 mil leitos só para Londres e usou 30. Mas isso deu confiança à população, inclusive para já flexibilizar o isolamento em um mês em Londres. Então, ou seja, eu defendi a ampliação dos leitos, né? Niterói também tem uma vasta rede de médicos de consultório. Nós temos 900 consultórios que estão fechados no isolamento. Então, nós temos mão de obra para trabalhar. Então, ou seja, a gente tinha todo o contexto e defendi também protocolo e defendi um benefício a toda a mão de obra de profissionais de saúde que estão correndo risco excessivo. Não que eu acho que eu preciso pagar por eles estarem indo à guerra, porque eu acho que eles iriam de qualquer maneira. Mas eu acho que é um jeito da gente mostrar ao cidadão que a gente precisa, sim, se comprometer um pouco mais com a saúde do município. Então, resumindo, isso não foi feito.
O prefeito prometeu 140 leitos e até hoje nós só ampliamos 40. Isso em 2 meses e meio de isolamento. Então, o que o prefeito fez até hoje é 40 leitos. Nesse sentido, como a gente teve uma prefeitura que não ampliou os leitos, a gente precisou do lockdown. E o lockdown tem matado pessoas. Então, eu acho que é sobre isso que você vai falar daqui a pouco. Mas, então, o lockdown foi necessário diante de uma rede que não se ampliou, que praticamente ficou estática, né? E muito marketing foi feito, mas, efetivamente, diante do aumento do fluxo dos infectados e da inação da prefeitura, nós tivemos que optar pelo lockdown, não teve jeito. Faz sentido. Aqui, 2 pontos sobre isso que você falou. Assim, primeiro, desde o momento que eu conversei com vários infectologistas, pneumologistas de alguns hospitais da USP, São Paulo também, um pessoal bom, do Instituto Stater também, que chama lá em São Paulo, que juntou uma turma muito boa, eles me trouxeram uma nova visão de que os nossos protocolos de saúde poderiam estar errados. Né? A gente, no pânico, a gente, na verdade, correu também para construir leitos sem pensar um pouco e usar o tempo que a gente tinha de vantagem de aprendizado em relação à doença, que a gente estava 6 semanas atrás da Europa, para entender o que aconteceu lá, que em muitos lugares você não teve um colapso do sistema de saúde, mas teve uma quantidade muito grande de gente morrendo em casa, em asilos, por conta de uma orientação em que você precisava estar muito mal para procurar o centro de saúde, né? Quer dizer, você já chegava lá numa situação muito crítica. E claro, se você chega numa situação muito crítica, você demanda um cuidado especial, que vai demorar mais tempo para se recuperar, e você teria um risco maior de morte. Então, a gente estava até revisando, acho que o novo secretário de saúde revisou isso também. A gente já estava questionando isso, enviamos um ofício agora para a Secretaria de Saúde, para que eles explicassem e dissessem, olha, quais são os parâmetros que vocês estão usando disso? Porque o que a gente está vendo é que você, na verdade, se você agir no começo da doença, se a pessoa for logo isolada, se a gente conseguisse reativar clínicas, se a gente conseguisse reativar alguns espaços específicos, inclusive para botar pessoas de risco e fazer um controle próximo no começo da doença, você poderia diminuir a necessidade de leitos e rodá-los mais rápido. É que nem a lógica do restaurante. O restaurante ele ganha quanto mais pessoas sentam na mesa. O giro aumenta. Né? O giro aumenta. Então, se você aumenta o giro, você tem poucas mesas, mas você atende muitos clientes. Seria mais ou menos a mesma coisa. Se você atende no começo, você aumenta o giro dos leitos e, eventualmente, você consegue, então, ter um número adequado de leitos, ainda que você não precise construir coisas tão megalomaníacas. Mas a gente viu que mesmo em Minas Gerais rolou também uma construção de hospitais de campanha e tudo mais que, eventualmente, seriam necessários para dar um suporte. Porém, aqui no Rio foram objetos de corrupção. Né? Desculpa, mas é só para comentar o que você está dizendo. Eu acho que isso que você defendeu seria uma otimização ainda mais da utilização dos leitos. Né? Aqui em Niterói, por exemplo, foi uma das maiores taxas de isolamento que a gente teve. Mas a população estava muito assustada. Eu acho que em Niterói aconteceu, inclusive, o oposto, porque eu tive várias colegas e amigas e pessoas de comunidade que foram ao hospital sem precisar, porque o europeu ele é muito, como é que eu vou usar a palavra? Ele é muito parceiro nesse sentido. Então, se ele acha que ele vai gerar um custo para a gestão pública, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer isso. Eu sei que minha irmã mora em Londres e, assim, ela leva meus sobrinhos para o hospital, assim, quando estou com febre de 40 graus. Eu já teria levado há muito tempo. Ela falou, não, tem que esperar 3 dias se a febre não cessar. E eu, às vezes, no primeiro dia eu já estou levando, assim. Então, eles são muito conscientes quando vão utilizar o dinheiro público, né? Mas, no caso de Niterói, eu acho que a população estava assustada. Né? E eu tive pessoas que fizeram o teste, deram negativo, que foram para hospitais, tanto público quanto privado, e o oposto. Não estavam precisando ainda, né? Mas, enfim, eu acho que é o que você falou, é tudo muito novo. Né? De qualquer maneira, essa questão dos leitos, eu acho que o que eu tenho percebido que os municípios e os estados que investiram em leitos, até para a retomada do isolamento, traz, na verdade, uma sensação de confiança a essa população. Porque tem muita gente que ainda tem medo. Está flexibilizando, agora vamos voltar. Mas as pessoas têm medo de voltar. Porque acham que vai estar... Então, eu acho que as pessoas têm muito medo daquela sensação seguinte, do médico ter que escolher quem vai ocupar o respirador. Né? Então, acho que isso é uma medida que
traria uma sensação. Além do que, se você botar no gasto quanto custa o leito, 100 leitos, por exemplo, e quanto custa uma semana de um lockdown, para a economia, eu não tenho dúvida que você vai escolher investir em leitos. Uhum. Não, e sobre isso também, assim, eu acho que a gente vem, é importante que quem está assistindo saiba, assim, eu mesmo apoiei muito, desde o começo, o distanciamento social e o isolamento, sim, como uma forma de você segurar. Eu me manifestei publicamente, eu acho que isso é uma medida adequada, correta, que o mundo inteiro fez. Por outro lado, essa não é uma medida para ficar para sempre e não é uma medida, de novo, para não ser pensada. Né? Então, assim, a questão do isolamento, ela por si só não resolve, né? São várias medidas. E a gente cobrou, volto a dizer, desde o começo um plano que não teve uma divulgação de plano. E agora o governador, quer dizer, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o secretário é o Lucas Tristão, que eu acho que inclusive teve o celular apreendido agora, fez um planejamento agora, tardio, que a gente chamou de retomada, porque para retomar a economia você tem que tratar as pessoas. Uma coisa depende necessariamente da outra. Então, no seu plano, você precisa necessariamente tratar das questões epidemiológicas. E a gente estava trabalhando, na ausência de um plano, nós fizemos lá no nosso gabinete um plano, cheguei até a mandar para vocês, a gente vai publicar nas redes, e o nosso plano tem diferenças conceituais muito grandes em relação ao plano do governo, que a gente entende que são coisas erradas. Então, depois vocês dão uma olhada aí nas redes, vocês vão ficar sabendo, senão isso é uma live específica para isso, mas legal. assim, a gente fez um plano até para poder criticar o plano do governo, que no nosso entender estava muito simplista e não estava abordando de uma maneira metodologicamente adequada, né? Método, plano, pensar aquilo ali de uma forma integrada. Então a gente deve compartilhar esses dias. Até mandei lá no grupo que a gente está junto, mas eu não consegui isso aí. Você também não conseguiu depois dá uma olhada. Pois ontem eu também não consegui aqui na correria, mas a gente realmente tem uma abordagem metodológica bem diferente assim, do que o governo está pensando. E agora o governo foi para o espaço, né? Voltando àquele assunto do nosso início aqui, eu não acho que o governo vai ter condição de continuar. Acho que o governo foi para o espaço, porque realmente as provas são muito contundentes, que a gente vê nas decisões, coisas estranhíssimas, que realmente implicam muito diretamente o governador e a alta cúpula ali. Claro, ele está sendo investigado, ele não é réu ainda formalmente, mas o que a gente pode ver num primeiro momento é uma dificuldade grande e uma dificuldade imensa de recuperação. E nós votamos sobre isso também, aproveitando falando de executivo, porque foi um projeto do executivo que mandou para a Alerj, nós votamos hoje, um projeto sobre a gente dar, incluir lá num benefício da Previdência, do Rio Previdência, os profissionais de saúde para o que enfim, faleceram em razão do Covid. Só que, apesar de parecer um projeto com o coração no lugar correto, na verdade ele traz vários problemas. Primeiro que colocaram muita gente, não foram só os profissionais de saúde, botaram vários agentes. Segundo, estão criando um custo permanente para o Estado de uma doença que a gente não sabe se a pessoa de verdade pegou de fato ali trabalhando. Então o profissional de saúde pode ter pego em casa, pode ter pego no supermercado, pode ter pego fora da linha de frente de trabalho. E que na verdade não estaria relacionado com a pensão que eventualmente ele receberia vitalícia. Então você hoje vai colocar sob risco, eu fui o único contra, o Alexandre se absteve, mas o resto da Assembleia aprovou, só que você vai colocar sob risco, no meu entender, uma previdência já deficitária, já desgastada, com muitas pessoas que eventualmente não necessariamente se arriscaram tanto quanto outras. Então, na minha visão, deveria ter sido uma abordagem de cuidar dessas pessoas, dar de fato EPIs para essas pessoas, equipamentos de proteção, como você mencionou, condições de trabalho que essas pessoas não tiveram, um bônus eventualmente, um bônus salarial pela periculosidade de se colocar na linha de frente, dá um bônus no salário, dá o equipamento de proteção, dá uma condição de trabalho digna, mas agora o que essas pessoas vão ganhar é, se morrer, aí entra no sistema de previdência, que a gente nem pode provar se de fato a pessoa morreu e pegou aquilo, contraiu no trabalho, ou se ela contraiu numa situação completamente fora daquilo ali. Então, aí eles chegam, os liberais são sem coração. Não é isso, né? Mas é porque o dinheiro público ele é escasso. Muita gente por isso. Isso. Então, assim, é claro que a gente tem que dar, volto a dizer, adicional de periculosidade, porque eles estão na linha de frente, a gente tem que dar EPIs, que são os equipamentos de proteção, condição de trabalho,
Mas a gente não pode comprometer toda uma previdência para uma coisa que a gente nem consegue linkar uma coisa a outra com muita certeza, ou seja, pode ter uma abrangência de fraude grande, sem saber qual é o impacto financeiro e de um dinheiro público, né? Então, assim, realmente é uma situação que a gente vota todos os dias, a gente viu muitos projetos com bons corações no lugar certo, mas que na prática, sem evidências, sem trabalho de gestão, de políticas públicas, de entender os números, de tratar com respeito o dinheiro de quem paga impostos, a gente pode causar uma grande confusão, né? E aí eu não sei se você está vendo essa realidade de perto aí também para Niterói, o que é a sua grande, assim, o que você traz de visão, que você acha que é a sua principal bandeira aí, que você vai levantar lá na frente, né? Chegando lá na frente, chegando o seu momento, o que você vai defender como grande pauta, assim, que você acha que para Niterói, além dessa questão da pandemia, é um tema muito importante. Você chegou a comentar comigo, inclusive, um negócio de um lixão, que eu achei bem interessante também, que eventualmente a gente pode atuar junto, né? Junto, a gente vai Pois é, trabalhar. se você quiser falar um pouquinho disso também, você já me conta aqui, já compartilha com o pessoal aqui. Não, eu quero trabalhar com você em duas frentes. Da Lagoa de Piratininga, que a gente tem que ver essa situação lá, de uma forma de fiscalizar aquilo melhor, aquelas ligações irregulares, o esgoto chegando direto na Lagoa de Piratininga, e também a questão do lixão do Morro do Céu, que, segundo a prefeitura, aquilo não é mais um lixão, mas eu tenho denúncias claras, com foto, com tudo, que aquilo é um lixão. Inclusive, quer dizer, lixão não é mais permitido em área urbana, né? E a gente, nitidamente, os moradores em volta do lixão do Morro do Céu, inclusive, vivem com pneumonia, vivem com alergia respiratória. Inclusive, nesse momento de pandemia, isso se agravou muito, né? E aí não se sabe se eles estão sendo contaminados ou se é aquele ambiente que eles já vivem, né? Por conta do ambiente tóxico que eles vivem. Toda uma comunidade vive em volta dali. E, assim, a gente tem uma empresa que é pública, a Clean, né? Que a gente sabe que é cabide de emprego, quanta gente que a gente sabe, filiados do Podemos, amigos de presidente da associação, tudo lá cabide de emprego na Clean. E aí a Clean deixa de ter um custo adequado do tratamento de lixo, porque simplesmente joga o lixo ali no Morro do Céu. Inclusive, tem uma outra denúncia, além dessas minhas, que eu tenho fotos do lixão, comprovando que ele não tem um trato adequado daquele lixo. A gente ainda tem uma denúncia da ONG Água Viva, de que eles pegam o chorume dali, diluem e jogam direto na Baía de Guanabara, o que é um crime ambiental contra todo o estado, não apenas contra Niterói. Então, eu quero trabalhar com a pauta ambiental, porque eu tenho certeza que Niterói é uma das cidades mais lindas do Brasil, assim como Rio de Janeiro, né? A gente tem lugares em Niterói que são únicos, uma cidade aconchegante, com praias oceânicas. Então, se a gente restaurar essa beleza natural de Niterói e a população, que eu tenho certeza que vai comprar essa causa, ou seja, uma população que luta pelo meio ambiente, a gente vai ser um lugar único para se visitar. Agora, voltando ao que você me perguntou, o norte da minha gestão, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que Niterói tem alguns problemas graves, né? A educação é muito grave na cidade, a saúde é muito grave na cidade, a segurança eu vejo como muito grave, mas é muito consequência da falta de política habitacional que a gente tem hoje na cidade. A mobilidade é gravíssima, que faz com que a economia de Niterói seja medíocre. A gente tem um centro horrível, a gente não tem virtuosidade na nossa economia e a gente tem esse problema ambiental, como a gente falou. Mas o que eu penso, assim, que seria a minha primeira ação, se você pedisse para eu escolher uma, eu ia falar de reestruturação administrativa. Né? A gente tem uma administração que vive no início do século XX, não posso nem falar pós-década de 50, não dá. Né? A gente ainda vive aquela administração aparelhada, com 60 unidades administrativas com status de secretaria, numa cidade com 500 mil habitantes. Então, assim, a gente tem um aparelhamento total da máquina pública. A gente realmente precisa fazer uma limpeza nessa gestão, ter mecanismos mais modernos de controle, de compliance, por exemplo, unificação do processo licitatório, ou seja, coisas que vão trazer um benefício muito grande para a otimização dos processos. E, a partir disso, eu tenho certeza que a educação vai chegar na ponta, a saúde vai chegar na ponta, a segurança vai chegar na ponta, a ordem pública vai chegar na ponta, porque, desde a origem, a cidade está disfuncional. Então, a partir do momento que a origem começar a ficar funcional, a gente vai ver que
todos os processos para frente, na ponta, vão começar a funcionar também. Legal. Ju, vou fazer uma pergunta para você, que o Rafa Zoli, que está aqui assistindo a gente, o Rafa me ajudou muito nessa parte comunicativa, de comunicação, um cara legal lá em 2018 na campanha. Ele fez umas perguntas aqui, mas ele fez uma pergunta para mim que eu guardo sempre, e sempre me lembro, até para a gente não perder porque que a gente está fazendo o que a gente faz, né? Quer dizer, por que que você decidiu sair da cadeira e tomar a decisão que você tomou? Qual é a sua motivação pessoal, interna, teu sentimento, no seu porquê, assim, que você acha que você tomou essa decisão para, de fato, entrar nessa missão aí tão legal que você se colocou agora à disposição da cidade de Niterói? Chicão, eu sou uma mulher movida por filhos, assim, eu sou muito movida pelas minhas crias, assim, eu quero um mundo melhor para eles mesmo, mas, assim, o que me fez realmente decidir e me tirar da inércia foi quando eu engravidei da minha terceira filha, saí de um grande grupo e fiz um concurso público, porque eu queria vir para perto de casa, eu queria trabalhar em Niterói. E nesse grupo que eu trabalhava, eu viajava demais. Então, eu estava com o meu terceiro filho, bebê, eu precisava estar mais perto de casa e fiz esse concurso para o IFRJ. E o IFRJ, você conhece, é o Instituto Federal, que a gente dá aula de ensino técnico até o ensino superior. E quando eu comecei a entrar em sala de aula e dar aula para crianças de 13 anos, de 14 anos, que chegavam todo dia na sala com fome, alunas minhas que falavam, professora, ontem eu fui abusada. Sabe? São coisas muito grandes para você. Porque antigamente, eu sempre fiz muita ação social, muita. Mas a ação social é diferente. Você vai lá, você faz sua ação, depois você volta para sua casa. Depois você volta daqui a 2 meses, os problemas estão todos iguais. Mas você não está convivendo na sua rotina. Quando você dá aula para umas crianças, que você se apega, que você cria vínculo, e que você começa a ver o sofrimento dessas crianças e o talento delas, aquilo começou a ficar muito grande para mim. Eu não consegui mais segurar dentro de mim a minha indignação. Foi realmente conviver com meus alunos do IFRJ. Agora, meus filhos também têm uma grande parcela nisso. Que bom, tá vendo? Motivada pelas coisas certas. Eu acho que esse espírito público, né, que tira a gente que toca a gente vendo essas injustiças, essas coisas tão erradas, e a gente sabendo que a gente pode fazer alguma coisa, né, usar a nossa experiência, você super bem formada, com o seu currículo fantástico, quer dizer, você realmente podia literalmente buscar qualquer outra coisa para fazer, mas você escolhe dar para a população, né, no sentido de dar uma solução, dar um novo debate, dar uma nova esperança, dar uma nova vontade de fazer política. Então, eu acho que isso que é o mais especial. Você sabe que nunca tinha me perguntado isso. Eu até me emocionei. Nunca? Pela pergunta. Que bom, fico feliz. Porque eu acho que essa é a pergunta principal, né? Por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? Se a gente levanta todo dia de manhã e consegue ter uma clareza dessa nossa motivação, desse nosso porquê, eu acho que isso faz com que a gente levante todo dia para encarar dificuldades, principalmente no setor público, que a gente sabe que não são fáceis, que a gente sabe que demandam um enorme senso de propósito, que eu acho que você está trazendo aí para o nosso debate, para o nosso estado e para uma cidade tão importante que é Niterói. E eu espero que todo mundo possa ter essa oportunidade muito em breve aí de conhecer mais as suas ideias. A gente acha que... Eu estou ouvindo falar que vão empurrar um pouquinho mais para frente as eleições, né? Parece que vai ser em dezembro. Eu acho que vai ser até bom, Chicão, porque realmente está né? tudo muito confuso com essa pandemia, né? A prefeitura aqui de Niterói, por exemplo, e eu até acho importante eu falar isso, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas escrevendo lá na minha postagem, Ju, tem que apoiar, é o momento de apoiar. Eu concordo que é o momento de apoiar se tivesse um plano, né? Mas não tem plano para apoiar. Eu não acho que ele deveria usar o meu plano. Não é isso. Eu acho que política não é isso. Política é debater ideias, debater tipos de ações. O que eu vejo são ações totalmente desconectadas, né? Vamos higienizar, depois para de higienizar. Não higienizou a cidade toda, porque parou, né? Cadê os testes? Primeira semana falou que ia fazer teste, sumiu, né? Depois a estratégia foi fazer hotéis, parou. Um monte de gente sem hotel. Então, assim, não tem um plano, não tem algo que você fala assim, olha, tá, essa é a direção que a gente vai, então vamos seguir. Tanto é que ele finalizou o lockdown quando a gente estava no nosso pico.
né? Então, eu quero entender para poder apoiar. Então, assim, se existe um vácuo, alguém tem que ocupar. Então, eu quero que as pessoas entendam que eu só estou ocupando um vácuo de ideias, um vácuo de ações, um vácuo propositivo, e a única coisa que eu vejo é espuma, é marketing, né? E aí isso se faz muito bem, é a única competência que eu vejo. Se você falar assim, o que a cidade de Niterói fez de bom? Eu acho que ela sensibilizou a população para os protocolos, né? Sobre a questão do uso das máscaras, do isolamento social. Isso ela fez muito bem. Mas isso é o que ela faz, é a única coisa que ela faz bem desde que ela está no governo, né? Ela decidiu ter uma excelente assessoria de comunicação e ali ela surfa. Agora, fora isso, não tem plano, não tem nada estratégico, não tem ação integrada, não tem nenhuma equipe de saúde. Ele senta ali com todas as lideranças de saúde semanalmente, mas o que sai dali, gente? Tem um plano que sai dali? Tem alguma integração entre as ações? Então, assim, é muita política e pouca ação. Então, nesse sentido, eu me vi como a única voz para defender vidas, sabe? Porque são vidas que estão ali. E quando eu falo vidas, Chicão, eu tenho visitado muitas comunidades, muitas. Hoje mesmo eu visitei Tenente Jardim e Boa Vista. E as pessoas estão passando fome. Eu fui levar os cartões, alguns cartões que o João pediu que eu só entregasse para lá, e eles, assim, desesperados pelos cartões do Colabora Agora. Desesperados. Assim, R$ 200, e dividindo com o vizinho que não conseguiu. Então, assim, a fome vai imperar. A crise que a gente vai esperar vai ser grande. Isso não precisa ser nenhum Nostradamus para ver esse cenário econômico que a gente vai ter. E por descaso, por incapacidade. Então, isso é indignante. A gente fica indignado, né? E ver que a gente poderia ter causado menos danos, ter perdido menos dedos. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu não quero sair daqui com uma mensagem terrorista. Eu quero falar uma coisa boa. Mesmo que tenhamos perdendo tantos dedos, a gente vai esperar, né? A gente vai esperar, não tenho dúvida disso, como esperamos. A Alemanha saiu da guerra, em 45 tinha perdido 70% do seu PIB. 70%. A gente está percebendo algo em torno de 10 a 20%, mas em os 5 anos seguintes ela já era novamente uma potência. Então, eu acho que assim, tudo é possível para o futuro, para as pessoas bem, para essa reconstrução que a gente quer estar à frente, né? Mas que a atuação aqui foi quase criminosa, eu não tenho dúvida. Não, a gente vai... Essa mensagem é positiva, né? A gente vai sair dessa, tenho certeza também, e a gente vai precisar das melhores cabeças no estado do Rio de Janeiro, nas cidades, todos os 92 municípios do Rio. A gente vai precisar realmente juntar as melhores cabeças que precisam estar na mesa agora, realmente, trabalhando com credibilidade, com seriedade, né? Acabou a demagogia, acabou esse populismo. Isso aí não vai levar a lugar nenhum. Isso aí só vai levar a gente ao desastre um atrás do outro. A gente, falei sobre isso na última live também com o João, a gente falou assim, as pessoas têm que lembrar que não é só se eleger, tem que governar durante 4 anos. E governar durante 4 anos, em tese, é um trabalho complexo, sério, e que impacta imensamente a vida de milhões de pessoas. Então, é muito sério, não é uma brincadeira. E meio que hoje em dia uma parcela acabou levando meio que para brincadeira, mas só que não é brincadeira, as pessoas morrem mesmo, de verdade, né? As pessoas passam fome mesmo, de verdade. E a gente tem que ter esse compromisso com a gestão pública, porque a gente vai mudar, eu tenho certeza que você vai conseguir levar muito sua mensagem em Niterói, e a gente vai somar forças aí para um estado que tem muita coisa para resolver. E agora mais uma bomba dessa aí que a gente também vai resolver. Tudo passa, na vida tudo passa. Se tá saindo, e a gente vai resolver, na vida tudo passa. E isso vai passar também, a gente vai conseguir resolver, tenho certeza. Não, a gente costuma dizer, Chicão, que se a gente tiver tempo para falar com as pessoas, a gente quer tempo, a gente quer a oportunidade de falar. Né? Mas a gente tendo tempo de falar e chegar às pessoas, a gente consegue chegar lá. Com certeza, e vamos chegar. Ju, foi um prazer imenso falar com você aqui. Vamos fazer muitas lives ainda, tenho certeza. Depois, quando quem não seguir a Ju falar ainda, do meio ambiente de Niterói. Aí a gente faz uma live específica também para falar desses problemas que você já mencionou aqui, que são importantes, afetam muita gente também. E a gente fala sobre isso mais específico, né? A gente entra a fundo aí no problema, até para eu conhecer um pouquinho mais esse problema também, que eu não conheço tanto.
Mas quem tá me seguindo aqui, segue de volta a Ju também, acompanha o trabalho que ela está fazendo lá em Niterói, acompanhe essa caminhada aí muito importante para o estado do Rio de Janeiro também. E a gente vai fazer muitas lives ainda, tenho certeza, até lá. Vamos trocando ideias aqui, trabalhando pelo Rio. Chicão, obrigada por tudo, não apenas por essa live, pelo seu apoio desde o início. Você me acolheu assim de uma forma incrível dentro do partido. Isso é muito importante. A gente vê realmente que existe essa união, né? E o respeito que a gente se tem pelo nosso trabalho que a gente vem desempenhando, eu pelo seu, você pelo meu. É um presente ter você do lado, tenha certeza disso. Agradecer aos seus seguidores. Agradecer aos seus seguidores também. Pedir para me seguirem, por favor. Sigam, com certeza. E você sabe que eu falo muito de você aqui, os meus seguidores que estão aqui, você sabe quanto que eu falo de você na minha rede, o quanto que eu já publico os seus atos. Então, eles já te conhecem bem e já têm uma admiração incrível por você também. Obrigada. Que bom, que bom. Fico à disposição de todos aí. Então, beijo grande, se cuidem aí, vamos trabalhar aqui. Nosso Rio precisa. Quem dera. O governo não está dando nem chance de a gente pensar. Está alerta o tempo todo. O tempo inteiro. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.